Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Deus fala aqui através da Bíblia. Você está estudando a Bíblia? Você conhece a maravilhosa mensagem de Deus de salvação através da vida de Jesus, através do sofrimento de Jesus? Ontem nós vimos que Jesus foi para o Getsêmani. Quantas vezes naquele lugar eles sorriram, eles se alegraram, eles festejaram. Mas agora Jesus foi para lá para sofrer. Jesus foi para o Getsêmani para agora, no último momento daquela experiência dolorosa do peso do pecado sobre os seus ombros. Segue Jesus. Ontem nós vimos, ele foi traído, os soldados o tomam e o levam agora para passar uma noite em claro, uma noite de humilhação, uma noite de tristeza, uma noite difícil. Em alta madrugada agora, quando ele está diante dos líderes, vamos ver na Bíblia, São Mateus, capítulo 26 e o versículo 57. Aqueles líderes religiosos que deveriam conhecer, que deveriam experimentar o poder de Deus através da presença de Jesus. Jesus também veio para alcançar aqueles líderes, mas eles não conseguiram enxergar. Eu não sei, quem sabe nesse momento, ao estar abrindo aqui a palavra, eu estou falando a um pastor, a um ancião, um líder religioso. Vivamos uma vida de inteira consagração a Deus para enxergarmos Jesus, os seus planos, os seus propósitos e a sua vontade. Tema de hoje: humilhado pelos líderes, mas segue avante. Jesus estava determinado, independente do que acontecesse, o seu propósito era alcançar a cada um de nós lá na cruz do Calvário. São Mateus capítulo 26 e o versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, aonde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Quão maravilhosa teria sido aquela experiência se aqueles líderes religiosos houvessem reunido ali para poder se render a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Porém, não foi o que aconteceu. E aqui o texto bíblico no verso 58 diz que Pedro o seguia de longe. Eles haviam conversado antes, Jesus havia avisado Pedro de que ele o negaria e de que ele deveria estar atento. Na reta final da história, você vai negar Jesus? Você vai negar Jesus? Ou você estará firme por amor a Jesus, passando por todas as experiências e circunstâncias da vida? O texto segue no verso 59 diz: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus. Líder religioso fazendo coisa errada aqui, abertamente, conscientemente. E o texto segue, e agora então Jesus é interrogado por eles. Jesus estava diante do tribunal dos líderes religiosos para julgá-lo de forma injusta. E o sumo sacerdote pergunta: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, nos digas se tu és o Filho de Deus. E Jesus agora responde, no verso 64, tu disseste: eu sou o Filho de Deus. Jesus não poderia, não sei, dentro do contexto profético, da experiência de Jesus, naquele momento ficar calado. E é por isso que Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Versículos 63, 67, a Bíblia diz assim: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam. A reunião religiosa para maltratar o mestre. A reunião religiosa espiritual dos grandes que se achavam consagrados a Deus, líderes, representantes de Deus, eles agora maltratavam Jesus. Interessante, Jesus sai do Getsêmani para passar pela primeira experiência dos maus tratos, para ter seu corpo ali machucado
pelos líderes religiosos. Eu não sei se em algum momento... Bom, vamos avançar aqui na palavra de Deus. Agora, capítulo 27. Nesse contexto agora, antes de lermos sobre os soldados, Pedro nega Jesus. Pela terceira vez. E quando isso acontece, o galo canta e os olhares se trocam. Jesus olha e vê Pedro. Jesus, ao olhar para Pedro, Jesus, de alguma forma, como sempre fez, ele o amou. Ele disse para ele com um olhar: se você se arrepender, eu te perdoo. Querido e querida, nesse momento, Jesus olha para você e ele diz, e ele fala ao seu coração. Ele olha com um olhar de amor. Se porventura você tem algum pecado a confessar, tem que se arrepender de algum erro cometido, Jesus te perdoa agora. Você crê nisso? Segue-se então o texto bíblico, e no capítulo 27 e o versículo 27 diz assim: logo a seguir, nós sabemos muito bem que Jesus segue avante. E eu paro aqui para amanhã nós vermos como foi aquele momento, agora nas garras diretamente do mal. Ele esteve nas garras do mal através dos líderes religiosos. E amanhã nós vamos ver com relação aos soldados. Que momento não foi aquele agora, humilhado pelos líderes, maltratado pelos líderes religiosos. Mas Jesus segue avante. Ele estava determinado. A determinação de Jesus, ela independe de qualquer circunstância, de qualquer humilhação, de qualquer maus tratos. Por quê? Porque Jesus ama. Por quê? Porque Jesus queria alcançar. Porque Jesus quer alcançar você e eu. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado, porque Jesus estava determinado e é no nome dele que eu oro. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.